Ei, psiu, gostosa! Ei, ei, ei! Ou então você tá andando numa rua e começa a vir as frases de elogio ou então o uso da força para poder tocar e violentar o seu corpo. Hoje a nossa pauta vai ser sobre violência sexual e importunação sexual. 2 temas tão difíceis de falar, mas que são urgentes. E é muito importante lembrar que a violência sexual, ela não acontece apenas na vida adulta, também acontece na infância e inclusive ao longo da velhice. Vamos lá? A primeira vai ser sobre importunação sexual. É quando você está, por exemplo, no transporte público e vem um abusado, um agressor e passa a mão no seu corpo. Encosta em você, ou então você está numa festa e vem alguém e te rouba um beijo, que era o termo que a gente usava antigamente, né? Mas na verdade se chama importunação sexual, porque você não trouxe nenhum consentimento, você não disse eu quero te beijar, ele simplesmente te beijou. Ou então, por exemplo, quando você tá em ambientes, né, de festas ou na rua ou no trabalho e vem aquelas frasezinhas que são disfarçadas de elogio, mas que tem total cunho sexual e te colocam no lugar de constrangimento. Então a importunação sexual, ela acontece todos os dias e em todos os lugares. Tem uma coisa que eu sempre gosto de trazer como exemplo, que é, muita gente já disse assim pra mim, Joyce, nunca passei por violência contra a mulher, sou apoiadora, mas nunca passei por isso. E eu digo, quando você é adolescente, você começou a usar o ônibus, o trem, a circular sozinha na cidade, você de fato não passou por nenhum assobio constrangedor, ninguém tocou o seu corpo ou coisa do tipo? Basicamente, todas as mulheres vão responder que sim. 1 em cada 5 mulheres brasileiras já foram vítimas de violência sexual, geralmente na infância. Esse é um dado muito assustador e por isso que a gente precisa falar com tanta seriedade quais são os exemplos para a gente começar a combater diariamente. Mais de 60% dos casos acontecem dentro de casa. Muitas das vezes a gente é criado uma vida inteira para ter medo apenas da rua. Não vai na rua escura, fica de olho, fique atenta ao externo. Mas a gente não é educada a ficar de olho no lugar que mais acontece a violência sexual, que é dentro dos nossos lares. E é sobre isso que a gente precisa falar, porque os maiores agressores da violência sexual não são estranhos, não são pessoas externas. Geralmente são nossos pais, amigos, tios, avós, familiares, pessoas que deveriam estar nos protegendo, mas na verdade estão nos violentando. E isso desde a infância até a vida adulta. Além disso, quando a gente fala sobre violência sexual, também é importante lembrar que ela não é cometida apenas com o ato da penetração. A grande diferença da importunação sexual para a violência sexual, especialmente, é o uso da força. Pois a violência sexual, você já disse que não, você não quer. E mesmo assim, o violentador continua fazendo, continua tentando. Um outro tipo de violência sexual para a gente lembrar é violência sexual quando você já tem aquela pessoa como seu companheiro, você tá com dor, você não quer e mesmo assim ele força a relação sexual, mesmo depois de vários não. Eu já ouvi histórias assustadoras de mulheres que diante da dor, diante de doença, diante de fragilidades físicas, o agressor utiliza da força e diz, se somos casados, você tem que me satisfazer. E o nome disso não é cumprir as tarefas conjugais, e sim é violência sexual. Além disso, um exemplo do cotidiano, que durante muito tempo achamos que não era violência sexual, é quando uma mulher está tendo relação e ali o agressor retira a camisinha, porque ela não vai nem reparar, não gosta, mas não avisa, retira a proteção, que está ali não protegendo apenas de uma gravidez indesejada, mas também de eventuais DSTs que possa estar passando para a sua parceira sexual, na verdade, para a sua vítima sexual. Então eu queria trazer aqui para vocês alguns desses exemplos para a gente não achar que a violência sexual é apenas aquelas cenas de filme que a gente vê, né? Tem muito aquele exemplo de filme americano, a pessoa andando no Central Park, vem alguém numa rua escura e estupra, violenta aquela mulher. Isso também acontece, mas o cotidiano não é assim. E como eu disse, de 1 a cada 5 mulheres brasileiras já foi vítima desse tipo de violência tão perversa e tão cruel. É uma marca para o resto da vida que aquela mulher precisará, sim, de acompanhamento para conseguir se curar, se libertar. E eu quero lembrar aqui a vocês que ambas as violências a gente tem também saída. Como eu disse nos outros exemplos,
você pode ir na delegacia da mulher, mas eu quero trazer aqui um lembrete muito importante. Em caso de violência sexual, o primeiro lugar que você deve buscar, na verdade, é uma unidade médica, uma unidade hospitalar. Seja uma clínica da família, um hospital, por 2 motivos. 1, para o recolhimento das provas que no seu corpo estará, e 2, para você tomar os medicamentos necessários para não adquirir as eventuais DSTs que aquela violência pode estar passando para você, que se chama o PrEP, que é um coquetel que você irá tomar logo após a notificação da violência sexual. Nós possuímos uma rede inteira de enfrentamento à violência e você, mulher, pode pedir essa ajuda. Basta você ter a coragem, que eu sei que é muito difícil de ter, mas saiba que a gente está aqui e a gente só precisa do seu sim para a gente conseguir trazer todas as orientações para te apoiar nesse momento de tanta dor, nesse momento de tanta fragilidade. E, tragicamente, como eu trouxe aqui, muitas são as mulheres vítimas dessa violência. Então, não se sinta sozinha. Nós estamos aqui ao redor de tantas outras que vão entender a sua dor e estarão dispostas e disponíveis para te auxiliar nesse momento tão difícil. E um ponto importante, quando você souber de uma violência sexual na infância, lembre, para além do pedido de ajuda no hospital, você também precisará encaminhar essa criança para o conselho tutelar, porque nós precisaremos das leis de proteção à infância e adolescência para dar todo o suporte necessário para essa criança. Para finalizar nosso vídeo, é lembrar que muitas são as mulheres que todos os dias passam por esse tipo de violência. O número de notificação ainda é muito baixo para o número de violência que nós sabemos que existe. Busque ajuda. E além disso, informe para outras mulheres, para que cada vez mais a gente não coloque as vendas nos olhos, mas sim liberte a vida de outras mulheres. E lembre, quando a gente mete a colher, a gente salva a vida de uma mulher. Conta com a gente, estamos aqui para te auxiliar nessa caminhada. Até mais e compartilhe esse vídeo.